Existe alguma causa disso? Então, a fibromialgia eu não sei te dizer, mas a encefalomielite, existem várias suposições, né? Já evidenciaram uma alteração maior, uma inflamação maior no cérebro, é, sob eles supunham já há muito tempo que talvez fosse um fator pós-viral, né, o que coincide com o contexto Covid, né? Então, muito antes do Covid, eles já correlacionavam isso a fator viral. Só que é o que eu te falei, estudo preliminar, né, conclusivo. Então, quando começou a ter o Covid-19, em 6 meses de pandemia, eles viraram e falaram, cara, a doença que o long Covid mais aproxima é a encefalomielite miálgica. E já existiam estudos preliminares dando indícios que talvez fossem fatores pós-virais, né? Então, assim, não é conclusivo. Supõe-se que seja pós-viral, supõe-se que pode ser uma inflamação maior no cérebro, mas não sabe o... E o tratamento é somente medicamentoso? Alimentação? É óbvio que se você tem uma doença que tem um nível de inflamação maior, se você tiver uma alimentação com nível inflamatório menor, talvez você possa ter benefícios diante disso. Eu tive no início, mas depois, para mim, não fez muita diferença. O tratamento é em cima de sintomas, por exemplo, eu tenho alteração da pressão, né, por causa das alterações cardíacas e tudo mais, então tem que tomar beta-bloqueador, tem que tomar remédio para pressão, para tentar estabilizar, entendeu? Então, assim, não é na causa, né, são sintomas. Tô tendo muita náusea. Não, então vai entrar com remédio para náusea. Tô tendo muita dor. Então vai entrar com remédio para dor. Nossa, não é algo contínuo, né? Não é. E hoje, assim, nesse momento da sua vida, qual seria o sintoma que mais te incomoda, que mais atrapalha na sua vida? Cara, recentemente começou a acontecer umas coisas bem ruins, que foram... Eu comecei a ter crise de pânico quando o sintoma aparece. Então, assim... E é a primeira vez isso? Foi desde o ano passado. Só que aí a frequência aumentou bastante. Então, tipo assim, quando o sintoma aparece, por exemplo, eu tenho sudorese. Até no dia da reunião do Ministério da Saúde, eu passei muito mal. Talvez porque você estava ansiosa, né? Possivelmente, porque o emocional também desencadeia crise. O emocional também desencadeia crise. Então, assim, foi uma reunião estressante. Foi uma reunião difícil, porque, assim, é uma luta que eu tô há muito tempo, né? Imagino. Então, na hora que acabou a reunião, eu tava bem, tava tudo certo. Aí, passou uma meia hora, eu comecei a ter sudorese daqui pra cima. Daqui pra cima, meu rosto escorria, assim, ó. Escorria suor. E comecei a sentir falta de ar, que é comum também na desautonomia. Sudorese, falta de ar. Na hora que eu comecei a ter isso, eu entrei em pânico. Você estava cercada de pessoas ali? Não, eu estava sozinha. A senhora estava sozinha? Porque foi online a reunião. Tá. Eu entrei em pânico. Aí eu fui e eu vou falar um negócio pra você. Eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas eu acho que o sintoma do pânico é muito pior do que todos os sintomas físicos. Eu tenho certeza disso. Porque o medo do medo é muito ruim. Então, quando eu tive... O medo do medo é bem loucura, né? O medo do medo é muito ruim. E eu tive umas crises de pânico, assim, muito horríveis, que estão sendo desencadeadas por sintomas da doença. Aí isso veio com frequência depois? Depois desse momento que você teve, veio com frequência? Tá vindo desde o meio do ano passado. Desde o meio do ano passado. Mas por momentos específicos? Por algo que acontece? Não, é sintoma da doença. Só do nada acontece? Do nada. E você faz acompanhamento psicológico? Faço acompanhamento psicológico desde os meus 12 anos de idade, faço acompanhamento psiquiátrico desde muito nova, 12, 15 anos, eu já fazia acompanhamento psiquiátrico. E são coisas que se confundem com o próprio sintoma da doença, né? Então, assim, a gente fica sem saber se é pânico, se é sintoma da doença, se é o que é. Vira um mix lá. Vira um mix. É aquilo, né? Tá tudo junto, cara. Tá tudo junto.
Sim. E na sua família tem mais alguém que chegou a ter um sintoma que aproximava ou que realmente concluiu? Não, tem também. Não, assim, a minha mãe, ela tem exaustão física e mental, mas ela é workaholic. A minha também. A minha é workaholic. Minha mãe, ela trabalha... Cara, no último ano, a minha mãe estava trabalhando até 5 horas da manhã, acordava às 7 horas da manhã. Que isso? Workaholic. Caramba. A base de energético, café e não sei o quê. Ela acha que ela é jovem, tadinha. Ela é jovem. Avisa ela que dá problema. Eu já avisei. Eu já avisei. Tem uma coisa que é tem estudos correlacionando com a encefalomielite miálgica, que é a síndrome de Ehlers-Danlos. Que é isso? Explica aí. A síndrome de Ehlers-Danlos é uma síndrome que pode, dentre uma das alterações, pode desencadear a hipermobilidade, né? Que aí eles fazem uns testes, tem uns testes específicos para você ver se você tem hipermobilidade ou não. Tem um que é assim, ó, para ver se você encosta o dedo aqui. Ah, eu sou péssima. Tipo, você encosta o dedo aqui. Aqui, encosto. Aí- Eu sou bem, minha mobilidade é maravilhosa. Cuidado, isso pode ser um problema. Será? Nossa, gente, mas aí o que acontece? Pode ser que você tenha, assim, por exemplo, a mulher do documentário que eu falei, que ela fez o One Hash, ela identificou que ela tinha hipermobilidade crânio-cervical, que é bem aqui, né? Ela tinha tinha muita movimentação nessa região, que dava instabilidade para ela. Nossa. E eu sei que depois de 3 cirurgias na coluna, ela melhorou bastante o quadro clínico dela. Não só pela instabilidade, tinha outras coisas, outros fatores também que eu não vou saber falar aqui agora. Mas só 2 pessoas no mundo fizeram essa cirurgia. Então não dá para você virar e falar assim, olha, todos os pacientes que têm encefalomielite miálgica vão fazer uma cirurgia na coluna e vão melhorar. Só 2 pessoas passaram por isso e não dá para tirar conclusão por base nisso. E só 2 médicos no mundo que sabem fazer isso. Então, assim... Nossa, imagina. Então, não é algo que está acessível. Mas, ao mesmo tempo, existe um paciente muito grave mesmo. O nome dele é Whitney Dafoe. Ele é filho de um pesquisador de Stanford, um dos criadores do Projeto Genoma. O cara, assim, é um dos maiores pesquisadores do mundo, o pai dele. O pai dele largou o Projeto Genoma para focar na encefalomielite miálgica, para tentar salvar o filho. E até hoje o Whitney está num estado muito grave, que não sai do quarto, que não se comunica, que, enfim, um estado extremamente grave. E ele é filho do cara que participou da criação do Projeto Genoma, né? Deve se sentir potente, né, diante disso. Né? Sim. O que eu posso fazer, né, para ajudar? Eu acho que a situação dele é muito difícil, mas, por outro lado, facilitou muito o contexto do Whitney, né? Porque, assim, é muito mais fácil você ter o seu pai, que é uma referência em ciência mundial, virando e falando, olha, essa doença existe, vamos pesquisar ela, para conseguir pesquisadores para falar sobre o assunto, mais fácil. do que você não ser ninguém na fila do pão e tá aqui plantando sementinha para convencer as pessoas, olha, você precisa pesquisar sobre o assunto, é interessante. É como se fosse assim, tá querendo ensinar a gente, né, que já estuda há quantos anos, é como Ou se então fosse lá isso, bater né? na porta do Ministério da Saúde, você não usar ninguém, virando e falando, olha isso aqui, você tá deixando isso aqui passar, e enfim, você não usar ninguém.